pessoal que está aqui assistindo e também ao pessoal que está online, né, na transmissão. Bom, a gente vai falar sobre testes de AWS para Google Cloud. A gente vai falar um pouco sobre, não sobre Shift Left, que é geralmente o que eu falo, mas sobre Shift Right, né, que são os testes da parte de monitoramento, baseado em scripts do Apache Camel. Na parte de baixo. E a gente testou, gente. A gente acabou de testar. Aí. Spoilers. Tá prontinho, aqui tem que estar na sua. Prontinho. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, né, o evento, a organização, e agradeço também, né, aos amigos, né, porque a gente não está aqui se não for essa quantidade de pessoas que estão aqui, né, não só na organização, mas também os patrocinadores e a comunidade, né, do Foral Testes, que a gente acaba sendo uma comunidade, né, todas as pessoas que estão juntas para fazer esse evento acontecer, e também o pessoal que está aqui como voluntário. Muito obrigada. Eu queria falar um pouquinho sobre a DC Qualidade Ágil também. Nós estamos aí, eu e a DC Qualidade Ágil, a gente está aí há mais de 17 anos, né, trabalhando com TI, tecnologia da informação. Não vou falar a minha idade, porque senão, né, fica meio chato. Trabalhando com projetos desde programação, iniciei com programação, dados, qualidade de testes. Nós somos uma consultoria especializada em agilidade, qualidade de testes e agora DevOps também. E trabalhamos com mentoria e treinamentos para lideranças técnicas também hoje, tá? Implementação de CI/CD, e hoje a gente é Agile Testing Fellow Certified Provider Training Center através do Agile Testing Fellowship. A gente fez toda a tradução, né, do material do Agile Testing Fellow para português, né, do inglês para português, que é uma entidade que foi criada pela Janet Gregory e pela Lisa Crispin. Tem duas certificações, o de estratégia de testes para times ágeis e o de integração contínua, que vai vir para o Brasil ainda esse ano. Ainda não chegou aqui, né, que a gente ainda tem que fazer a tradução de todo o material. E a primeira certificação, a gente tem mais de 70 certificados contando Brasil e Portugal. Quem sou eu, né? Eu sou stepmother, né, madrasta de duas meninas, né, com o meu esposo que está aqui. Sou consultora de QA pela Avenue Code, palestrante, mentora e escritora de mais de 7 livros pela Jornada Colaborativa. Alguns desses estão aqui, né? Trouxe aí também a Brasport, que está lá aqui na sala, aqui do lado, na sala do podcast. Se vocês quiserem conhecer os livros da Jornada Colaborativa, vocês podem dar um pulinho lá na sala. Esses foram os últimos, né? Jornada da TI, Cloud Native e Mulheres, né? A história de várias mulheres aí para inspirar vocês. Eu sou aspirante a pianista, estou meio que dando os meus primeiros passos aí, dei uma parada esse ano, mas eu espero continuar. E aí o último que a gente vai lançar vai ser o Jornada Officeless, que é sobre trabalho remoto. A gente começou em meio à pandemia e tem a história de várias pessoas, né, em meio ao trabalho remoto, aí, que é bem bacana também. A gente vai lançar, se não já está pronto, se não for no final desse ano, mas no início do ano que vem. A gente tem aí vários clientes atendidos também, todos esses, né? Não vou falar muito, senão vão tomar muito tempo. E aí vamos embora para a palestra em si. Falando um pouquinho do Apache Camel, né? O Camel, ele é um framework para questão de integração, né, de código aberto. E ele permite integrar vários sistemas, né, várias estruturas, na verdade. Ele suporta a maioria de padrões de integração empresarial, principalmente a questão de arquiteturas e microserviços, inclusive a questão de filas e mensagerias.
Tá? Então, ele integra vários diferentes tipos de sistemas e plataformas, e ele utiliza, quando ele foi na sua estrutura inicial, ele utilizava um padrão de XML para fazer a parte da integração e a comunicação entre os sistemas. Então, eu configurava através de XML essa comunicação, né? Eu não vou poder hoje aqui mostrar como que era o XML oficial que a gente utilizou por questão de sigilo, né? Nem vou poder falar sobre o cliente que a gente aplicou, mas eu vou poder falar sobre o conceito em si, como a gente fez para testar essa integração, né? E ele ajuda a resolver problemas de integração aplicando as melhores práticas prontas para o uso, tá? Ele executa em qualquer lugar, né, independente, e ele pode ser incorporado com a biblioteca do Spring Boot, Quarkus, né, servidores e aplicativos, e na nuvem também, e pode ser empacotado com componentes, tá? Então, eu posso utilizar ele dentro de um container, né, um Apache Camel dentro de um container, e ele funciona como um orquestrador. Então, ele vai conectar diversas plataformas. Ele funciona como se fosse um core, um núcleo, e os outros sistemas eles são integrados através dele, e ele faz essa parte da comunicação, né? Ele suporta mais de 50 formatos de dados. Então, ele, através desses formatos de dados, o que ele pode fazer? Ele pode também fazer um parser desse formato de dados. Então, por exemplo, se eu precisar transformar um dado em outro dado, eu também posso fazer isso. Por exemplo, se eu estou recebendo a integração de um dado em formato XML, eu também posso transformar esse dado no formato JSON, e ele faz essa transformação e passa em um outro formato para mim. Então, ele faz essa integração também. Ele faz, eu recebo, como se fosse assim um núcleo onde eu recebo o dado num formato e eu posso transformar esse dado e passar por um outro conector em um outro formato. Então, o Apache Camel ele faz isso também. E aí, as integrações, então, que a gente trabalhou, né? A gente trabalhou através de REST APIs. Então, na verdade, a gente tinha um conjunto de integrações que ele passava, digamos assim, as integrações, elas têm, se você for pensar, assim, eu gosto de pensar a integração como se fosse um pipeline, né? Como se fosse um encanamento, né? Onde você vai passando, trafegando o dado, como se fosse um encanamento mesmo de uma casa, onde você vai trafegando o dado através de um encanamento. Então, você trafega o dado e você passa ele através de várias transformações do dado até chegar numa determinada ponta. Então, se você tem um ERP, por exemplo, o Oracle NetSuite, que é um ERP onde você tem um CRM, uma parte de sales marketing, né, uma parte de finança, produção, você tem um ERP completo, você vai passar esse dado através de... às vezes você vai fazer uma operação de vendas e você envia esse dado através de um sistema de mensageria e esse dado ele vai trafegar através de um sistema de SMS, SQS, depois ele vai passar por um outro sistema vai passar por um REST API, depois ele vai trafegar por toda a arquitetura, né? Mas aí, como é que eu vou testar isso? Porque eu não sei internamente por onde esses dados estão passando. E aí, como é que eu vou testar todas essas integrações? Porque o Apache Camel, o que ele vai fazer? Ele tem um XML gigantesco e ele vai fazer um deparo de uma integração com outra. Mas o que foi difícil para nós foi o seguinte: eu pegar todo esse caminho
e eu entender da onde o dado está vindo, para onde ele está indo, né? Só que a gente tinha uma certa facilidade no seguinte: a cada dado que ele trafegava, ele lançava uma mensagem no sistema de monitoramento. Então, eu tinha essa facilidade. Que a cada integração, por exemplo, da API de REST, né? Se eu lançasse um evento para o Oracle NetSuite, eu tinha um evento lançado no sistema de monitoramento. Se eu tinha um evento no RabbitMQ e eu lançasse um evento no Oracle NetSuite, eu tinha um evento de mensageria também, um evento de monitoramento também, um login lá, um evento de log lá no sistema de monitoramento. Então, a gente percebeu que para cada pequena integração que era feita, né, a gente tinha um passo onde era feito esse log no sistema de monitoramento. Então, a gente destrinchou toda essa parte, todos esses passos, para que para que a gente testasse a parte de monitoramento, a gente usasse o monitoramento como como uma parte fundamental desses testes. E aí a gente tinha a integração também da parte de SQS, SNS, né, da AWS, onde você tem um evento, onde você tem a parte de publicação, né, da mensagem, e aí você passa pela Amazon SNS, e aí você recebe lá o evento que é o SQS, né? E aí, através desse evento da AWS SQS SNS, você recebe lá no Oracle NetSuite também. E aí, como é que você faz isso? Você recebe o log do evento do monitoramento e você tem que checar lá no NetSuite se, na tela mesmo, se a informação foi realmente, aconteceu realmente, de fato, na tela, aquela informação. Por exemplo, eu lancei um evento na fila, né? Eu publiquei na fila esse evento lá na Amazon, e depois eu tenho que ir lá no NetSuite e confirmar se o evento aconteceu. De forma diferente, por exemplo, eu fiz uma edição numa tela de... Deixa eu dar um exemplo aqui mais concreto. Eu fiz uma edição numa tela de vendas, né? Um cadastro de venda. E aí, depois, essa edição, eu tenho certeza que ela tem que gerar um evento lá no meu sistema de mensageria, né? Então, eu tenho que ver se foi logado lá no meu sistema de monitoramento e também se foi gerado lá no meu sistema de fila aquele evento SQS SNS. Mas aí, como é que eu vou checar lá? Eu não tenho como checar lá, porque eu não tenho acesso a esse evento da AWS, mas eu tenho acesso ao meu login no sistema de monitoramento, então eu posso checar lá. Então, se eu não tenho acesso ao meu sistema da AWS, mas eu tenho acesso ao meu sistema de monitoramento, eu posso checar lá. Então, todo o teste foi baseado no sistema de monitoramento, tá? A mesma coisa a gente fez para o RabbitMQ. E no RabbitMQ foi bem interessante, porque assim, a gente pegou baseado nos eventos da produção. No RabbitMQ foi diferente. A gente pegou os eventos que o RabbitMQ lançava em produção, tá? Os exemplos que eram lançados em produção. A gente pegou os payloads do RabbitMQ e depois a gente checou esses payloads no ambiente de desenvolvimento. E aí a gente conseguiu simular os mesmos eventos no ambiente de desenvolvimento
e aí checar a mesma questão do monitoramento no ambiente de desenvolvimento. Então, a gente conseguiu checar toda a parte de integração. Então, para cada integração, a gente teve que ter uma estratégia diferente para a gente checar tanto a integração quanto a parte de monitoramento. E todas as integrações a gente teve um desafio muito grande para checar. Tanto checar de um lado para o outro, quanto a parte inversa, a comunicação voltada, né, quanto a comunicação inversa. E aí, eu entro no seguinte, né? Eu falei um pouco de monitoramento, um pouco da parte prática, e aí eu vou voltar um pouquinho, né, no que foi a questão de observabilidade, porque a gente adentrou, a gente começou os passos checando o sistema atual, que foi o que eu falei, né? A gente começou checando como era o sistema, como que o sistema atual funcionava, a questão de monitoramento. E como que a gente ia fazer a migração do sistema atual para o Google. Por quê? Porque a gente começou a entender no Apache Camel como é que ele funcionava, né? Essa integração, como é que as integrações funcionavam no sistema atual usando o SumoLogic, que era o sistema de monitoramento. E agora a gente tinha um outro desafio, que era como é que isso iria funcionar no Google. Porque até então a gente não tinha o conhecimento de, tá, beleza, a gente entendeu agora como é que funcionavam as integrações com a Apache Camel, que era o que já tinha, e agora como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai checar isso com a infraestrutura do Google? Porque até então a gente não tinha conhecimento de como que isso iria funcionar no Google, né? Porque a gente não tinha o conhecimento da infraestrutura do Google, da Google Cloud, a gente tinha um conhecimento básico. Então, a gente deu um passo atrás e disse assim, vamos entender, então, como é que funciona a questão da observabilidade, do monitoramento, né? E aí a gente entendeu que observabilidade ela é diferente de monitoramento. Né? O que é o monitoramento e o que é a observabilidade? O monitoramento ele é uma disciplina dentro da observabilidade. O monitoramento, o que ele faz? Né? Ele detecta e roteia, né? E ele pergunta se o serviço está de pé, né? O serviço está de pé, se ele está funcionando e qual que é o estado do serviço. Essa é a questão do monitoramento. E qual que é o estado das integrações. Então, no monitoramento, você verifica os endpoints, você verifica as integrações, você vê qual que é o status code, você vê o que é o tempo de resposta. Tá. E aí, você tem, dentro da observabilidade, o diagnóstico, né? Você diz em qual parte do serviço que não está funcionando, como consertar, e depois você tem a parte do troubleshoot, que é como que eu vou, qual que é a causa raiz e da falha, né? E como que eu vou resolver ela. Então, a observabilidade, ela tem o monitoramento, o diagnóstico e o troubleshoot, que é, na verdade, você debugar a falha e realmente achar a causa raiz e resolver ela. Né? Então, a observabilidade ela tem essas 3 disciplinas. Né? E aí, as soluções de observabilidade que a gente tinha, que era o SumoLogic, tinha toda essa completa solução. Aplicação, microserviços, a parte de cloud, orquestrador e o container. Né? E aí a gente teve a migração do orquestrador, que é toda a parte do núcleo, que é realmente o Apache Camel. Né? Então, o SumoLogic ele foi trocado pela solução do Google Cloud,
com o Kubernetes e o Cloud Login, né? E aí você me pergunta assim, tá, mas e aí vocês tiveram mais escalabilidade? Olha, o Sumo Logic a gente já tinha escalabilidade, né? Então, o que o cliente ganhou mais, além da escalabilidade, né? Foi a questão da questão dos dados. Por quê? Porque, além da escalabilidade que a Google Cloud daria, né, também tem a questão do Analytics. Porque, através do Cloud Login, né, através dos dados no Cloud Login, é possível você fazer queries com um BigQuery, é possível você ter um dashboard, né, mais inteligente, é possível você plugar ferramentas de inteligência artificial, é possível você ter toda a parte de analytics e inteligência artificial do Google para você ter queries mais inteligentes para você poder extrair inteligência de todos aqueles logs, coisa que o Sumo Logic não dava. O Sumo Logic dava apenas a parte de monitoramento e uma inteligência básica acerca daquilo que estava sendo monitorado, mas ela não dava toda a potencialidade que a Google Cloud dava com todas as ferramentas, né, de inteligência artificial que a Google estava provendo para o cliente naquele momento. Então, por isso que eles decidiram essa migração. E aí, para essa migração, eles decidiram migrar também para o Camel K, que é o Camel com o Kubernetes, né? E aí, esse Camel K, ele roda nativamente em Kubernetes e aproveita um catálogo de conectores, né, chamado Camelets, e ele permite criar fontes ou coletores para sistemas externos por meio de uma interface simplificada e oculta todos os detalhes de baixo nível, né, sobre como essas conexões são implementadas. E aí, ele não utiliza mais aquele XML que eles estavam utilizando antes, mas ele utiliza um arquivo YAML, né? Então, foi migrado todo aquele XML que era antes para um arquivo YAML, que é muito mais simplificado, mas, claro, teve que ter sido feita toda essa migração daquele arquivo XML grandão para um arquivo YAML, tá? E aí, o login, ele passou a ser um pouco mais simplificado também, né, nesse formato aqui, e as mensagens, elas precisaram ser padronizadas, porque o cliente queria que obrigatoriamente as mesmas mensagens de log que eles já tinham naquele padrão anterior fossem as mesmas. Então, o cliente exigiu que as mesmas mensagens de log que eles tinham continuassem sendo as mensagens continuassem sendo as mesmas, para que eles não perdessem as informações e que eles continuassem entendendo os logs que eles estavam tendo, né? Aqui no Camel K, né, a parte de login, ele oferece um log estruturado, né, e inclui a saída de componentes gerenciados, tá? Esse é um exemplo de logs construído ali através do Maven, né? E aí o Google Cloud Login, né, ele tem alguns benefícios, né, coleta log de dados dos serviços do Google Cloud automaticamente. Tem uma questão de query muito mais facilitada também. Você tem a questão dos funis, né, que são os log routers. Você pode utilizar o BigQuery para levar os dados para o Analytics. Você pode trafegar os logs via strings através do PubSub, né? Então, você pode trafegar os dados através de filas também, né? E cria dashboard com métricas. Então, você tem muito mais potencial para você ter um sistema de monitoramento muito mais potente, né? E você tem uma parte do error reporting aqui, que agrega os crashes e erros do monitoramento, que era uma coisa que lá no Sumo Logic também era uma coisa que era difícil você ter a parte de erro aqui, do crash e erro do monitoramento, que era um pouco difícil lá do pessoal conseguir enxergar. Aqui tem um exemplo, né,
não que seja o exemplo do cliente, tá, gente? Porque eu não tenho esse exemplo para mostrar para vocês, mas aqui é um exemplo de como isso funcionaria, né? Aqui os clusters, né, do Kubernetes, e ali a parte do Cloud Login, as métricas e logs indo para lá, né? E os dashboards de monitoramento, os alertas, e ali a parte onde eu vou armazenar os logs, né, no Cloud Storage, os dados, o BigQuery, e o Cloud Pub Sub mandando, né, as informações. Depois, claro, a partir desse terceiro board ali, eu posso imaginar que eu posso continuar aquele fluxo ali, criando outros fluxos, né, através do BigQuery enfim, para fazer outros tipos de análise, né? Aqui também tem um outro exemplo, né? Aqui tem a parte de subscrição, né? Porque no Cloud Pub Sub, ele funciona com o tipo de você subscrever através de um tópico, então eu posso consumir, né, essa informação através desse Cloud Pub Sub, eu posso consumir essa informação e posso alimentar um outro sistema, né? Então, isso me possibilita possibilita fazer muito mais coisa, né? Aí a gente pode pensar em outros casos onde eu posso utilizar essa informação, né? Bom, aqui eu deixei uns links onde eu tirei alguns links em que eu tirei algumas informações aqui para trazer para vocês, principalmente questão do Sumo Logic, Google SRE, Google Cloud Login, é bem interessante. E, por fim, para finalizar, as informações aqui do curso ali da Lisa Crispin e da Janet Gregory, se vocês quiserem se inscrever, eu vou deixar com vocês 20% de desconto. Se alguém de vocês tiver interesse em fazer o curso, é só entrar lá no meu LinkedIn, tá? Que eu vou deixar aqui com vocês, e mandar uma mensagem para mim, que eu mando um voucher para vocês de desconto, tá? De 20%. Eu não deixei aqui o link, mas é só conectar aqui no meu LinkedIn e dizer, Bárbara, eu quero desconto. Que daí eu mando um voucher de desconto para vocês de 20%. E tem os livros inclusos, tá? O Jornada Ágil e o Agile Testing Condensed está incluso também, tá? E para os 4 primeiros que se inscreverem, né? Para a turma que vai começar segunda-feira agora, vai o Jornada Cloud Native também, tá bom? Que é o livro que está sendo anunciado aqui com a Brasport, tá bom? Obrigada. Eu acho que ela merece uma salva de palmas, né? Obrigada. Perguntas, gente? Mas é isso, tirei a câmera, agora está totalmente nessa rainha aqui. Quem gosta muito da palestra da Bárbara, levanta a mão, por favor. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta, por gentileza? Estou no palco dela, sinto muito por tirar seu destaque, inclusive. Mas alguém tem alguma dúvida, algo para ressaltar? Por favor. Qual foi o maior conhecimento que a gente viu sobre o antes e depois? Teve um percentual que ele falou assim, tipo assim, eu imaginava que teria um ganho X, mas foi muito além do esperado, e a percepção dele sobre o resultado final, né? A parte médica, log, coleta dos dados. Olha, para te falar a verdade, a gente fez esse projeto aí num tempo recorde, foram 2 meses de projeto só, e a gente vai ter uma reunião agora na semana que vem,
para saber o resultado, tá? Mas o que eles falaram foi a questão das pesquisas, tá? O que eles já falaram. Porque, assim, no Sumologic era muito difícil você fazer as pesquisas com relação aos logs. E aí eu, particularmente, era muito difícil mesmo você achar qualquer informação no Sumologic. E no Google, no Cloud Login, e não era nem o BigQuery, tá? Porque o BigQuery tem muito mais potencial para você fazer pesquisa, né? Só no Cloud Login, a questão a velocidade da pesquisa e também a facilidade de você encontrar uma informação era muito rápida, né? E a questão de você agregar as pesquisas, eu já vi um resultado muito grande, né? E quando a gente começou a fazer as primeiras pesquisas e mostrar para o cliente como que fazia isso, né, eles já deram um feedback, nossa, muito legal. Mas a gente vai ter uma reunião na semana que vem para ter o feedback do cliente final com a relação ao nosso trabalho em si da migração, não do Google, mas da migração. E aí eu acho bem interessante a gente pegar um feedback com relação ao que eles acharam da ferramenta. Mas eu achei fantástica, assim, a questão das queries, assim, que a gente pode fazer dentro do Google, achei fantástico. Isso porque a gente está usando só o Cloud Login, a gente estava usando. A gente nem começou a usar o BigQuery ainda. Obrigada.